Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, o canal de segurança da informação e hacking na prática do Guia Anônima. E nessa aula a gente vai resolver a máquina, nesse vídeo, né, a gente vai resolver a máquina Publisher, que está aqui como nível fácil no TryHackMe, mas eu discordo um pouquinho disso e eu já vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Já iniciei a máquina Publisher, já vamos fazer aqui o Nmap. Rapidinho, e vou adiantar uma coisa para vocês, porque eu preciso ser transparente. Eu resolvi essa máquina agora há pouco, tá? Eu resolvi ela de manhã, eu fiquei mais ou menos das 9 horas da manhã até umas 11h15 para terminar essa máquina, porque eu me perdi no meio dela, fiquei um pouco confuso, tive que pesquisar algumas coisas sobre para resolvê-la de fato. Então, realmente, eu já resolvi ela agora há pouco, tá fresquinha na cabeça. E eu vou tentar passar para você a mesma coisa que eu passei durante os testes. Eu fiz sim algumas anotações aqui, eu tô com um bloco de notas aqui do lado com algumas anotações que eu sei que eu vou precisar utilizar ao longo dos testes, mas eu vou tentar passar essa experiência para vocês e eu acho que essa máquina ela não deveria ser easy, ela deveria ser medium, porque ela teve algumas coisinhas que me deixaram um pouquinho confuso, assim, um pouco mais difícil do que o normal. Mas é uma ótima máquina, eu precisei no meio dela parar e ler um artigo, por exemplo, para entender para qual caminho eu deveria ir, porque real eu fiquei bem perdido e eu explico para você quando eu chegar nesse ponto durante a resolução. Ela tem duas flags, a flag user e a flag root. A flag user é super fácil de conseguir, é bem tranquilo. Agora a flag root eu penei um pouco para fazer a escalação de privilégio nela, tá? Admito isso para você. E bem, aqui a gente tem um textinho que pode ser interessante, tá? Eu vou colocar aqui no Google Tradutor. A gente ainda deve estar com as informações da máquina anterior que foi resolvida aqui no canal. A máquina Publisher é um ambiente simulado que hospeda alguns serviços, por meio de uma série de técnicas de enumeração, incluindo fuzzing de diretórios e identificação de versão de uma vulnerabilidade que é descoberta, permitindo a execução de RCE, tentativa de escalação de privilégio com binários personalizados, são dificultadas pelo acesso restrito a arquivos e diretórios críticos do sistema, necessitando uma exploração mais profunda do perfil de segurança do sistema para finalmente explorar uma brecha que permite a execução de um bash, não confirmado ao obter a escalação de privilégios. Então, é bem descritivo do que é a máquina, mas só lendo assim você acaba não entendendo, você só entende depois que você resolve ela, tá? Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui. A primeira coisa que eu tenho é aumentar essa letra aqui para vocês, porque tá pequena realmente. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu terminal também, para dar um grau. E bem, aqui a gente tem uma porta 80 e uma porta SSH, basicamente é isso que a gente tem nessa máquina. Eu já vou anotar aqui, eu vou colocar aqui não, porque são as informações da máquina anterior. Vou dar um zoom nesse cara aqui também, para ficar bem tranquilo. Então a gente tem uma porta 80 e uma porta 22. Eu vou pegar o IP da máquina e já vou colocar aqui, para facilitar também a vida, caso necessário depois, tá? Então, beleza, são essas informações que eu tenho. E eu poderia fazer um curl já para pegar o meu IP aqui, né? Do TryHackMe, na real. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou dar um curl aqui, que é um comando que eu deixei aqui no bloco de notas, porque eu sabia que eu ia precisar, só para pegar o IP da minha máquina aqui do TryHackMe, tá? Porque eu tô com um problema de verificação de IP aqui no TryHackMe. Então, esse daqui vai ser o meu IP, né? E aquele ali de cima é o IP da máquina, beleza. Show de bola. Vamos ver o que a gente tem nessa porta 80. Que tipo de informação que a gente tem na porta 80. Eu já deixei o GTFO bins aberto. Vamos lá, porta 80. E aqui a gente tem uma página web com várias informações e várias referências a USPIP. Ali na descrição da máquina, ele deixou bem claro que a gente vai precisar fazer verificação de diretório. E a gente vai fazer essa verificação de diretório já, para não desperdiçar tempo e para a gente já encontrar o que precisa ser encontrado aqui dentro. Então eu vou dar um wfuzz com thread de 10, "-c "-z", um file. Eu vou estar utilizando aí o user share e travou. User share word lists dirbuster. Aí é o directory list. Opa. 2.3
medium.txt. Pô, Afonso, decorou isso tudo? Não, eu anotei o caminho. Aí aqui o HC404, que eu sempre uso, né? Padrão, e o IP da minha máquina, que eu tenho aqui, com o barra fuzz. Posso colocar HTTP aqui também, né? Beleza, vamos ver se vai dar algum erro. Se der erro é porque eu digitei errado o caminho. Não, não deu não. Começou já. Beleza, já pegou algumas informações aqui. E, bem, esse SPIP aqui, né, que aparece várias vezes, se você der um Google nesse SPIP, você vai entender... Opa, entrei sem querer. Se você der um Google no SPIP, você vai entender que ele é um software livre destinado para a concepção de um site web. E se você for ver as referências dele aqui, ele é basicamente um CMS, tá? Um Joomla, um WordPress e assim por diante. Ele é basicamente isso, a grosso modo, vamos dizer assim, tá? Então esse SPIP que a gente vê ali repetido várias vezes é basicamente isso. E vamos esperar aqui achar alguma coisa no diretório aqui, na descoberta de diretórios, mas esse cara aqui é basicamente isso. Ele vai ser essencial aí pra gente nessa primeira jornada em encontrar alguma coisa. Vamos só esperar finalizar aqui o nossa descoberta de diretórios. Enquanto procura aqui, não se esqueça de dar uma olhada no guianônima.com. Lá no guianônima.com a gente tem todos os links do Guia Anônima, tá? Então, por aqui você vai conseguir acessar todos os nossos cursos. Todos esses links aqui já tem desconto vinculado. Então, você clica, já está com o cupom de desconto aplicado. E aqui você consegue ver todas as nossas comunidades. A nossa comunidade no Telegram, no WhatsApp, a nossa newsletter, o nosso blog, a nossa comunidade no Discord, o roadmap de cybersecurity que a gente tem aqui também, para estudar as bases de segurança da informação, que a gente disponibilizou aqui no nosso GitHub de graça. Então, tem bastante coisa aqui, bastante terminologia que deve ser estudada aí para seguir nessa área de segurança da informação. A gente colocou tudo aqui dentro. Então, o nosso roadmap é bem bacana. A gente desenvolveu ele com bastante cuidado para conseguir apresentar para você as principais terminologias, tá? Então é só acessar aqui guianônima.com e dar uma olhadinha nos links, principalmente no roadmap e no Guia Anônima Fundamentos, que é o nosso treinamento mais completo aí com mais de 50 horas de conteúdo em vídeo. Show? Eu vou pausar aqui e vou voltar quando a gente tiver finalizado pelo menos a primeira parte aqui da descoberta de diretórios, que está demorando mais do que eu esperava. Beleza, reiniciei aqui e ele encontrou agora, dessa vez, ele encontrou imagens, barra imagens e barra SPIP, que é o diretório aí, provavelmente, dessa funcionalidade desse CMS, né? Então vamos dar uma olhada nele, né, no SPIP. SPIP. Beleza, a gente entra aqui nesse tal de SPIP, que tem algumas informações sobre ele. E tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu uso no meu dia a dia, que é muito boa, na real, né? É uma ferramenta muito boa, uma extensão, que é o Appalizer. Eu uso ele no meu dia a dia, ele encontra aí vários versionamentos e a gente viu no enunciado do CTF que a gente vai precisar encontrar esses versionamentos e talvez, né, talvez o Appalizer ele ajude a gente nessa descoberta, né, encontrar essas funcionalidades, encontrar essas versões, talvez até mesmo a versão de um Apache que seja vulnerável, ou propriamente a versão do SPIP em questão, né? Então vamos colocar o Appalizer aqui para dentro, que eu ainda não coloquei, eu não sei porquê, já era para vir, né, basicamente aqui na ferramenta, porque realmente é uma extensão que eu uso no dia a dia para encontrar esse tipo de versionamento, para encontrar alguma vulnerabilidade, alguma coisa do gênero. Então vamos colocar ele para rodar aqui e vamos ver se ele encontra algum tipo de versionamento que seja interessante para a gente, que a gente possa estar utilizando para fazer algum tipo de exploração, né? E se ele aparecer a informação aqui, vai ser bem interessante aparecer o dado aqui, né? Deixa eu colocar ele com o PIN aqui, facilitar a vida.
Ele encontrou o jQuery, o PHP e o tal do SPIP na versão 4.2.0. Vamos dar uma olhada nessa versão 4.2.0 do SPIP? Então vamos lá. SPIP 4.2.0. E, pô, a primeira coisa que aparece aqui é um RCE, né? Então é isso. Provavelmente essa vai ser a nossa porta de entrada aí para dessa ferramenta. Vamos entender aqui um pouco melhor como é que funciona. É uma CVE, então esse exploit aqui ele já foi confirmado, vamos dizer assim. E pelo que eu entendi, ele tem argument parser, então a gente precisa passar argumentos para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar ele, vamos jogar ele para dentro de um TXT, vamos salvar ele lá em downloads e vamos colocar ele para rodar para ver se ele tem algum tipo de help, alguma coisa do tipo. Porque ele tem argumento parser, então provavelmente sim. Vou colocar aqui como spip.py, né? Em Python, tá escrito ali, que é Python 3. Então não tem muito segredo. Beleza? Eu vou deixar ele aberto, vai que a gente precisa modificar ele. E vamos lá, Python 3, spip, executa. Deixa eu aumentar aqui um pouco, que tá pequeno. E sim, ele tem um "-h", que a gente consegue entender um pouco melhor como é que funciona. Então vamos dar um spip aqui "-h". E basicamente a gente passa o URL, que é o SPIP Application Base, que eu acredito que seja aquele barra SPIP, né? Esse daqui, esse barra SPIP, e o "-c command, que é um comando, porque pelo que eu entendi, esse RCE não precisa de nenhum tipo de autorização, você manda o comando direto para ela. Vamos fazer o teste, vamos ver se isso funciona. Então vamos aqui de spip-u, e vamos colocar a nossa URL com spip, que eu acredito que seja o diretório raiz realmente. E o "-c do command, eu vou colocar um comando bem simples inicialmente para a gente ver se funciona, né? Eu vou dar um echo. Eu vou dar um echo e eu vou tentar escrever alguma coisa dentro de algum tipo de arquivo para a gente identificar se vai estar funcionando esse exploit. Beleza? Então, vamos lá. Ó, ele deu erro. Ele deu erro de alguma coisa aqui. Requirements, URL. Eu acho que foi a URL que eu passei. Será que é sem isso daqui? Caramba. Será que é sem o HTTP? Não. Não é sem o HTTP, não. Estou fazendo algo de errado, realmente. Será que é o meu eco? O meu eco está com algum problema? Não, pior que também não aparenta estar com problema nenhum esse meu eco aqui. Deixa eu ver se é o comando ou se é o meu... parece ser o comando. Tá dando alguma coisa de default ciphers. Realmente eu já não sei onde é que eu errei. Ele tá dizendo alguma coisa de SSL, HTTP, eu não digitei errado. Não digitei errado, não tem SSL nesse cara aqui. Vamos colocar um "-h" de novo para entender se... SPIP Application e o VB, né? Um verboso, mas não precisa do verboso. Eu vou colocar ---- URL. Vamos colocar tudo, porque vai que, né? Vou copiar de novo o link lá. Vamos ver se... Ó, agora ele foi. A princípio, agora ele foi. Só o command. Vou dar um ls. Agora eu tô viajando também. Pelo jeito eu escrevi errado aqui. Acontece, né? Acontece. Fazer o quê? Ele tá dando atributo, erro de atributo. Eu vou ver o que é isso e já volto para passar para você. Bem, consegui resolver o problema que estava ocorrendo aqui e já explico para você. Se ocorrer a mesma coisa, o mesmo problema com você
referente à criptografia SSL, o que você tem que fazer é entrar na configuração do próprio SSL, tá? Pode parecer um pouco esquisito, mas na configuração do SSL você tem que encontrar essa opção que é o Cipher String. Deixa eu ver se eu encontro aqui o comando que eu usei, ó. É sudo nano etc ssl openssl.cnf e você vem aqui embaixo, acho que é a última opção que tem, eu acho que é. Na realidade é muito mais fácil você dar um Ctrl F e escrever Cipher String. Não é Cipher String? Não é. É Cipher String sim, só que não é com Y, né? Então você dá um sudo nano aqui, Ctrl F, busca esse cara e comenta essa linha aqui. É a última linha realmente, tá? É só comentar essa linha aqui. Depois você pode descomentar, é só para funcionar o script, tá? Depois disso feito, o script funciona normalmente. Eu vou pedir para ele criar um .txt, lembrando que a gente está falando ainda do script para executar comandos aqui dentro do SPIP. Então, quando eu entro em t.txt, o meu arquivo já está criado lá dentro, tá? Então, tudo certo, tudo funcionando bonitinho, ok? Então, aqui, tudo certo, tudo funcionando, consegui resolver o problema que estava ocorrendo. E vamos lá porque o SPIP já está funcionando. Se o SPIP está funcionando, significa que a gente consegue colocar, né, se o exploit do SPIP está funcionando, significa que a gente consegue colocar informações aqui para dentro. Ou seja, nesse command eu consigo colocar coisas. E bem, quando eu consigo colocar coisas nesse command, eu posso fazer uma web shell, correto? Então, tem uma web shell aqui PHP que você pode usar tranquilamente para fazer com que isso funcione. Vou pegar ela aqui e vou apresentar ela para vocês. Essas web shells aí você encontra bastante na internet, tem em Trix e etc. Essa web shell aqui, ela é bem simples, ela é bem conhecida e basicamente o que ela faz é fazer com que você consiga passar comandos via web shell por meio do parâmetro CMD. Então, nesse caso aqui, eu vou estar acessando o shell.php e passando o comando por meio do parâmetro CMD. Então, é basicamente isso daqui, ó. Eu venho aqui na URL, dou um shell.php, coloco o meu parâmetro CMD e dou um comando ls, por exemplo, para que eu veja o que tem aqui dentro. Ó, eu posso dar um comando, por exemplo, id, e aí a gente vê que já está funcionando, né? Eu posso dar um outro comando, por exemplo, roami, né? Roami. Então, a gente já vê que está funcionando, eu estou como www.data, né? E, bem, eu posso dar um ls home, né, para identificar o que tem na minha home. Então, ls home. Então, basicamente, esse comando que eu passei aqui, né, esse web shell que eu passei aqui, ele serve para isso, para que a gente consiga dar comandos aqui dentro. Lá dentro da home, eu tenho o think, né, mas eu posso buscar outras coisas, né, eu posso dar um ls-la na home. E aí tenho todas as informações que eu tenho na home. Ah, Afonso, meio bagunçado isso daí. É só dar um Ctrl U, tá? Quando você dá um Ctrl U, você entra aqui na tela de visualização, né, o Source View, e fica mais organizado para você conseguir fazer os seus comandos. Eu vou aumentar um pouquinho aqui porque a gente vai usar mais vezes esse cara. Bem, beleza, eu vi que eu tenho o Think. O Think é o meu usuário dentro da home. Então, esse é o nome do meu usuário. Eu vou anotar isso, que pode ser importante. Então, Think é o nome do meu usuário, beleza? Agora eu vou dar uma olhada dentro dessa home, né? O que tem dentro dessa home? Dentro desse Think, na realidade. O que eu tenho dentro desse cara? E aqui dentro do Think, eu consigo encontrar várias coisas. Várias coisas. Aqui me chama a atenção algumas, como por exemplo o user.txt, que é realmente o nosso arquivo com a flag. Então, se eu vir aqui nesse comando e der um cat no user.txt por meio do home think user.txt, eu abro aqui a minha flag
copio ela, venho aqui no try-hack-me e adiciono ela aqui dentro, dou um submit e pronto. Vou ter que adicionar mais uma hora, porque eu fiquei travado nessa correção desse problema, né? Então aqui no Think eu consegui encontrar o meu amigo, a minha flag do user. O que dá para fazer ainda dentro disso, né? Isso que a gente precisa ver. A gente viu lá no início que tem a porta SSH aberta e aqui a gente tem acesso às informações de um usuário, né, do usuário Think. Você pode ver que aqui dentro a gente tem o SSH, né? O ponto SSH. E se nesse ponto SSH que tem permissão de acesso, porque está como Think, etc., se esse SSH tiver uma informação, por exemplo, o RSA de acesso, eu consigo logar no meu usuário Think. Então, vamos dar uma olhada o que a gente tem dentro desse ponto SSH, né? Ponto SSH. Dentro desse cara, a gente tem o ID RSA, que é basicamente a senha, né, para a gente acessar o nosso SSH. Então, aqui a gente vai dar um ID RSA, vai tirar o ls-la e vai colocar um cat. E obtemos aqui o nosso ID RSA, que eu vou copiar, simplesmente. Vou copiar, vou vir aqui no meu terminal, vou dar um nano ID RSA, vou colar aqui dentro, vou salvar, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, ssh think arroba o IP da minha máquina -i, acho que é -i ou i só, ou é só, não, é -i sim, -i ID RSA, e vamos logar nela. Beleza, vou dizer que sim, né, show. E ele está pedindo password, ele deu um erro aqui. Ele deu um erro em algum lugar. Aqui, ó. A permissão não... Sem permissão para abrir o ID RSA. Então eu tenho que dar um chmod. Chmod não é 777, é 600 para o meu ID RSA. Aí agora acho que vai. Cara, agora acho que... Agora foi. Roamai. Agora foi. Agora eu já estou logado na máquina como Think, né? Então, beleza, estou logado na máquina como Think. A gente conseguiu acesso às informações. Vou estar utilizando um básico, porque o que eu preciso fazer aqui é uma escalação de privilégio. E eu vou estar fazendo um find para ver o que a gente tem de permissão aqui dentro, né? Esse find ele é padrão também de CTF, bastante utilizado, para a gente ver o que a gente tem de permissionamento, o que a gente tem de permissão aqui dentro. Find perm uhs, não, menos u igual a s. Ah, eu esqueci do menos no type. Menos type, né? Senão não vai funcionar. Já tá listando para mim algumas coisinhas que tem permissão aqui dentro. Por enquanto, né, tudo meio que padrão. Menos esse container aqui, né? Esse run container aqui não é muito padrão, não. O que será que esse cara faz, mano? É assim, tudo meio que padrão menos esse run container. Vamos dar uma olhada no que esse cara faz. Então, vamos executar ele aqui em /user /sbin, que é onde ele está, /run container. Não deu. Deixa eu... Ah, não deu porque eu escrevi user, né? Eu não escrevi o sr. Agora foi. Ele disse para eu entrar com o nome de um container. Vou colocar Jorge.
Tá, tá, beleza. No containers current running. Beleza, ele é um inicializador de containers. Basicamente é isso, né? Basicamente ele é um inicializador de container, eu consigo executar ele. O que eu posso tentar fazer é substituir esse cara na realidade, né? Mas antes disso, eu preciso entender mais ou menos como é que ele funciona. Ó, aqui está dizendo o seguinte: entre com o ID para o container ou deixe em branco, parará, beleza, eu dei enter no caso, né, o nome do container como Jorge, e ele disse aqui que isso está sendo executado em opt run container.sh, ou seja, quando eu executo isso daqui, essa linha de comando que eu vou colocar aqui, porque provavelmente é importante, eu estou, na realidade, executando opt run container.sh, beleza? O que eu posso tentar fazer, que é meio que um padrão, primeiro é ver o que tem lá dentro desse opt. O que eu tenho aqui dentro desse opt? Não tenho permissão, que maravilha. Beleza, não tenho permissão, eu posso tentar, será que vai dar? Substituir esse container.sh por um bin bash, por exemplo. Né? Se eu vir aqui e der um echo, /bin /bash, show, /bin /bash, escrevi certo? Não. /bin /bash, beleza. E eu quero substituir, né? Eu quero substituir esse opt /run container.sh, que é o que está ali em cima. Será que vai? Não tenho permissão. Tá? Não tenho permissão para isso, não consigo fazer nada. O que eu posso tentar fazer é entender como é que esse cara funciona. Beleza. Abri ele aqui, dei um cat nele para ler esse arquivo. E bem, aqui, gente, entra no ponto que eu me perdi e que eu não sabia muito bem para onde ir. E o que eu fiz da primeira vez que eu resolvi essa máquina foi pegar a hint dela, sendo bem sincero. Tá? Basicamente aqui, dá para fazer uma exploração nesse cara, mas eu não consegui fazer, admito. Porque olha só, lendo esse, depois você faz isso aí, leia esse script, mas dentro desse script a gente tem uma informação que não está passando local. Então, olha só, quando tem esse validate container ID, ele tem uma variável chamada container ID, mas em nenhum momento aqui ele está dizendo de onde que ele puxa esse container ID, ou seja, ele não diz de qual diretório ele está puxando esse container ID. É possível fazer uma manipulação desse container ID por meio de um temp var, né, /temp /var, e eu dou um xpath para passar uma informação para dentro dela e executar algum comando quando eu for fazer a validação do container ID, ou seja, quando eu for digitar o nome do container, quando eu for digitar alguma coisa. É possível fazer um reverse shell utilizando essa variável em específico, por meio da manipulação do /temp /var, mas eu não consegui fazer nesse formato. Tá? Eu tentei fazer, não consegui fazer nesse formato, mas dá para fazer. Depois que eu terminei essa máquina, eu fui ler alguns write-ups dela para entender como é que a galera conseguiu resolver. Em algumas resoluções, são exploradas essas vulnerabilidades referentes a essa variável dentro desse script. Então é possível, eu só não consegui. Por isso que eu não vou apresentar esse formato para você. Eu vou apresentar um outro formato, que é o por meio da hint que é dada aqui para gente. Quando eu clico aqui em hint, eu vou clicar porque foi o que eu fiz. Ele diz o seguinte: veja o AppArmor e os seus profiles e os seus perfis. O que é esse AppArmor? O AppArmor, eu vou até jogar isso daqui no Google para que você consiga ler junto comigo. O AppArmor é uma aplicação, um módulo de segurança do kernel do Linux que permite que o administrador restrinja vários tipos de recurso por meio de perfis específicos. Então ele cria um perfil e diz o que esse perfil pode ou não pode acessar. E foi aqui que eu tive que ler um artigo para entender como que faz um bypass no AppArmor. Essa é a realidade. E eu tive que aprender a fazer esse bypass no AppArmor, tá? Existem algumas formas e a gente vai chegar lá. O AppArmor, ele é o AA, né? Aqui no GTFO, a gente tem o AppArmor, que é o AA exec. E se você entra no AA exec, ele te dá algumas opções.
como, por exemplo, a AESEC bin bash, que é uma possibilidade caso o AppArmor esteja mal configurado, né? Então, quando eu dou um AESEC bin bash, ele me leva realmente para uma shell. Só que essa shell, ela tem o mesmo nível de permissão que eu já tenho, tá? Então, ele sou eu, basicamente, né? Então, who am I? Acho que eu escrevi errado ainda. Ó, eu sou o Fink. Então, é a mesma coisa, não muda nada, não tem uma permissão a mais, não tem nada do tipo. Então, realmente, eu tive que ler o artigo para entender como é que faz esse bypass no AppArmor. E, bem, a primeira coisa que eu fiz depois de ler esse artigo foi entender um pouquinho melhor sobre esse meu usuário Fink, tá? E aí eu dei o Fink aqui, etc PSWD, bem simples, bem bobo, na real, tá? Para entender, para entender onde que esse meu usuário Fink ele estava, o que ele tinha, basicamente. E aí eu vi que esse meu usuário Fink, ele está determinado aqui no SBIN para ASH, para esse ASH aqui, onde ele pega essas permissões, né? Esse ASH do AppArmor, basicamente, tá? E aí, tive que fazer, obviamente, uma varredura um pouco maior, que eu vou fazer essa varredura aqui com vocês, que é entender onde é que esse AppArmor está. Esse AppArmor, normalmente, as aplicações são instaladas no etc, então foi a primeira coisa que eu fiz realmente, foi dar um ls-la lá no meu etc para entender se eu encontrava alguma coisa do AppArmor. E aí, subindo aqui, a gente encontra, tá? Subindo aqui, a gente encontra duas paradinhas do AppArmor. Opa, subi demais, subi muito. Ó, aqui a gente tem o AppArmor e o AppArmor.d. Para quem já mexe com Linux há tempo, sabe que geralmente esse .d tem arquivos de configuração, ssh.d e assim por diante, né? apache.d e vai, e aí vai, né? Então, o que eu fiz foi acessar esse ponto D e entender o que tem dentro dele. Então, eu dei um cd AppArmor.d, viajei, escrevi alguma coisa errada provavelmente. Deixa eu pegar aqui, velho. Às vezes eu tenho dessas viajadas, tá? Escrever errado, esquecer como é que faz o comando simples, bem padrão da minha carinha isso. Ué, como assim? Como é que eu não consigo entrar no AppArmor? Porque ele tá dizendo que... Nossa, lesado também, né, mano? Eu coloquei o caminho, né? Vai funcionar nunca. Agora foi. Beleza, dando LS aqui nesse AppArmor, a gente tem alguns tipos de informação que podem ser interessantes. Uma delas é o ponto .ash, que a gente já viu que o nosso usuário está vinculado a esse cara de alguma forma, né? De alguma forma, o nosso usuário está vinculado a esse ASH aí, e a gente precisa ver esse cara. Essa é real, a gente precisa ver esse cara. Então, vou dar um cat nesse cara, né? E o que tem aqui dentro? Isso que é importante de entender. User sbin ash. Olha só, aqui dentro a gente tem algumas regras. A gente tem algumas regras bem interessantes. Ó. Aqui dentro eu tenho algumas regras do ASH que ele diz basicamente o que está sendo filtrado, como que isso está sendo filtrado e o que está sendo ignorado. Então aqui é interessante você entender comigo, porque olha só, aqui está dizendo que está sendo negado, que está sendo ignorado algumas coisas como dev, sh, como write, né, para escrita, basicamente, ou o opt como read, eu consigo ler o opt. Tudo que está dentro do opt, fora a própria pasta opt, eu consigo escrever. Tudo que está dentro do temp, eu consigo escrever. E tudo que está dentro do dev.sh, eu consigo escrever. E aqui é o pulo do gato. Aqui é o jump of the cat, tá? Por que aqui é o jump of the cat? Porque dentro desse cara
que ele está sendo ignorado, ou dentro desses caras, né? Existem mais do que uma opção, basicamente, mas eu vou estar utilizando esse dev.shm, é que esses caras eles estão sendo ignorados pelo AppArmor. Ou seja, eu consigo executar scripts dentro dessas pastas que eu não consigo dentro de outras do nosso sistema, porque o AppArmor está fazendo a limitação desses caras. Então aqui é onde eu vou tentar acessar dentro desse dev.shm para entender o que tem ali dentro e tentar colocar um bin bash ali, né? Tentar colocar um script ali dentro, porque eu preciso desse bin bash para subir o meu privilégio, porque no terminal... Ah, pô, Afonso, mas para que tu vai abrir... Pode ser um pensamento. Para que você vai abrir um outro shell, sendo que você já tem um shell? Eu sei, eu já tenho um shell. Só que o meu shell, ele está localizado dentro do usuário e dentro de uma pasta que está sendo limitada pelo meu AppArmor. Então eu preciso criar um outro shell fora de uma limitação do AppArmor para conseguir executar a minha escalação de privilégio. Porque onde eu estou atualmente está sendo limitado por esse sistema de segurança. E para que eu consiga dar um bypass nisso, eu preciso criar a minha shell em outro local. E é isso que eu vou fazer. Eu vou criar minha shell dentro de um local aqui que o AppArmor não está pegando, que é esse dev.shm. Tá? Então vamos lá. Eu estou aqui dentro do etc dele, mas eu não vou ficar aqui dentro. Eu vou lá para o meu dev.shm, tá? E aí o que eu vou fazer nessa parada? Eu vou criar a minha shell. Isso aqui eu já tenho escrito. Eu vou pegar aqui, eu vou copiar e vou colar, porque é muito mais fácil, porque essa shell aqui eu acabei de fazer, como eu disse para vocês há pouco tempo, essa máquina. Vou copiar aqui, vou colar aqui dentro. Basicamente é um shell simples, então eu estou criando um bin bash, tá? -ip, lá dentro do dev.shm com o shell.sh, ok? Criei, essa shell está criada. O que eu posso fazer agora nessa shell é dar uma permissão para ela. Na real, primeiro, deixa eu ver se ela foi criada bonitinho, né? Isso é importante. Dev shm shell.sh. Foi criada. Minha shell está criada lá dentro. Agora o que eu vou fazer é dar um chmod para essa shell. Obviamente, com as permissões do meu usuário. Né? Eu não consigo dar permissões de outro usuário. Eu tenho que dar permissões do meu usuário. Para que essa shell ela consiga funcionar da forma que ela tem que funcionar. E agora eu vou executar essa shell. Novamente, eu estou executando essa shell fora do ambiente que o meu AppArmor ele consegue filtrar para que eu consiga executar outros tipos de script que eu não consigo fazer aqui. Então já estou dentro da shell, tá? Não mudou nada, eu sei. Pô, não mudou nada, Afonso, está tudo igual. Se tudo é um Roamai, tu vai continuar sendo o que você era antes, o think, eu sei. Mas agora eu estou aqui dentro. Eu estou aqui dentro do dev.shm. Tá? Eu estou aqui dentro onde o AppArmor não me limita tanto e eu consigo fazer a mesma coisa que eu já fiz anteriormente. Né? Só que agora, lembra que eu dei um find, typef, parará, 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 que eu usei há pouco tempo atrás para ver os meus arquivos que eu poderia fazer a manipulação? Deixa eu ver se eu acho, para vocês entenderem. Cadê? Aqui, ó. Esse carinha aqui, vocês lembram que eu executei esse cara? Eu vou executar ele de novo. Depois eu vou executar ele em outro formato, para vocês entenderem. Beleza, ele vai continuar dando a mesma coisa, né? Ele vai continuar na mesma parada, basicamente, pô, igual, a mesma porcaria. Existe um outro formato que é esse daqui, ó. Que é o mesmo, basicamente a mesma coisa, tá? Que é esse cara aqui. Só que eu estou dizendo que é user root, mesma coisa, mesma coisa. Ele deu aí o mesmo resultado, tá? E novamente é o run container que a gente quer. Por que é o run container? Porque a gente já viu que dá para executar o run container. A gente já executou esse run container, a gente já sabe que se a gente conseguir modificar aquele arquivo opt run container, esse cara que fica aqui dentro, que ele tem, quando a gente executa o run container, na realidade, ele está executando o opt run container.sh. Então, executando esse cara, eu executo esse cara. O que eu preciso fazer
é fazer o que eu não consegui fazer antes, que é alterar esse runContainer.sh. Lembra que eu tentei fazer isso? Que eu tentei colocar uma shell no runContainer.sh e deu erro, eu falei miseravelmente? Deu erro de permissão? Eu não tive permissão para fazer isso? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho isso. Para a gente comparar, para vocês verem a diferença entre a tentativa da execução desse script onde a gente estava antes e onde a gente está agora. Né? Ó, aqui, ó, permission denied. Eu tentei colocar um bin bash dentro desse run container e ele deu permission denied. A gente vai fazer a mesma coisa agora. A gente vai fazer exatamente não, mas quase a mesma coisa. Alterei um pouco o script, mas é o mesmo formato que a gente já fez agora há pouco, a mesma coisa, mesmo script, o mesmo bin bash, inclusive, só que agora eu vou estar substituindo o runContainer.sh. E agora não deu erro de permissão, porque eu estou fora do AppArmor. O AppArmor não está monitorando onde a minha shell está. E aí eu consigo executar essa shell por meio do user sbin, que está aqui, eu não preciso nem digitar, né? A gente anotou isso. Eu venho aqui e executo essa shell que é diferenciada, essa shell que me dá o root. Sacou? E agora eu vou dar um ls-la lá na pasta root. E aqui dentro eu tenho o root.txt, então eu vou dar um cat nesse cara. E aqui está a minha flag. Então veja que se não fosse a hint, eu ia ficar andando em círculo pra caramba. A hint que me salvou e me disse, ó, dá uma olhada no AppArmor, porque ia passar despercebido. E foi por causa dela que eu consegui resolver a máquina, porque eu ia ficar lá perdido na variável que eu falei que dava para resolver, mas eu não consegui. Então aqui a solução foi dar um bypass no AppArmor, né? Foi dar um bypass nesse sistema de segurança, encontrando alguns diretórios que ele não tinha essa permissão, porque a gente precisava substituir esse arquivo, esse runContainer.sh, porque a gente conseguia executar ele como root, já que precisava do root para executar esse runContainer. Tá? Então, basicamente, é isso. Assim, essa máquina, para mim, eu não vejo ela como easy, pelo menos não é o mesmo padrão de easy que a gente viu nas últimas máquinas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu diria que ela está ali entre um easy e um medium, talvez, porque essa parte do bypass do AppArmor é um pouco desafiadora e você precisa entender, estudar e etc. Mas isso que é o core, né? O core business do hacking é sentar, ler, entender, aprender e explorar, né? Então, basicamente, espero que você tenha entendido essa resolução. Existem vários outros write-ups dessa máquina, tanto em texto quanto em vídeo. Eu recomendo que você tente explorar essa máquina, tente ver como é que ela funciona e depois dá uma olhada nesses write-ups e tenta fazer de outra forma. Né? Hoje não, mas em outro dia eu vou tentar executar a exploração dessa máquina com a outra forma que eu vi e não consegui antes, que é por meio da variável de ambiente. Tá? Então, tente explorar, porque dá para resolver essa máquina aqui de umas 2 ou 3 formas diferentes. Tá? E o GTFO Beans que eu deixei aberto aqui, eu acabei não utilizando aqui, mas eu usei para criar esses ecos, esses bean bashes aí que vocês viram. Eu sempre uso ele como colinha. E para essa máquina em específico, eu tive que ter um bloco de notas aqui do lado para anotar algumas coisas, porque senão eu ia me perder, apesar de eu ter acabado de resolver ela um pouquinho antes aqui. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, tenham entendido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e dar uma olhadinha nos outros vídeos que a gente já tem postado. Valeu e até mais.